Culto da família aqui no templo da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, dia 1º de dezembro do ano de 2008. E eu me alegrei e me inspirei muito nesse salmo. Os irmãos podem abrir aí o salmo 128, que foi lido aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Isso é decorrente do temor ao Senhor. E também diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. E nós dizemos paz sobre a família cristã. Palmas para o Senhor Jesus. Oh, glória! A palavra do Senhor nesta noite está dizendo que você poderá ter uma família abençoada, frutífera, próspera. Tudo reinará bem, seguirá bem na sua família, haverá prosperidade de dias, se você for uma pessoa que teme ao Senhor. Deixa eu me dizer uma coisa logo de início aqui, mas não se assuste não. O diabo quer destruir a nossa família. E ele começa atacando, infernizando a família através dos filhos, através dos jovens, que são muitas vezes induzidos pelos prazeres mundanos. São e tem sido uma presa fácil na mão do diabo. Isso é uma realidade. E nós vemos, meus irmãos, que uma grande arma para que nós possamos vencer essa turbulência é a oração e o temor ao Senhor. Família que teme ao Senhor, família que vive segundo a palavra do Senhor, não pode temer a turbulência, porque nós estamos vivendo num mundo de turbulência. Basta você olhar dentro da própria cidade em que você vive. Olhe para os lados. Abra a televisão. Ouça o que está se passando na televisão. Inversão de valores tremenda. Estão invertindo os valores. Não existe mais padrão ético e moral. Porque cada um faz aquilo que lhe apraz, cada um faz aquilo que gosta, porque o mundo diz que você deve satisfazer os seus desejos e não deve dar satisfação a ninguém. Acabou o padrão moral e ético, mas nós sabemos que existe um padrão. O padrão é aquela palavra que diz o que é certo e o que é errado. E o padrão nosso, o padrão da família cristã é a palavra de Deus. A Bíblia apresenta de Gênesis a Apocalipse quais os cuidados que os pais devem ter, como devem andar seus filhos, como devem proceder os pais. Homem honrado, homem disciplinado e disciplinador, bom irmão, bom esposo e bom pai de família. Tem que ser assim. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que as famílias não estão preparadas para criar seus filhos. Os pais não estão preparados, estão vazios. E depois começam a chorar. As coisas começam a acontecer, eles começam então a chorar.
porque isso está acontecendo na minha vida. O meu filho está na prostituição, o meu filho está no vício, e agora, o que é que eu faço? Não, foi porque você não fez. Eu sei que há as exceções, famílias ajustadas, pais ajustados e tementes a Deus. Muitas vezes neste meio surgem filhos que dão muito trabalho aos seus pais. Nós sabemos. Mas uma coisa é certa, a Bíblia ensina que a responsabilidade pela criação dos filhos é dos pais. Não é da escola, não é da igreja. Os pais não podem transferir a responsabilidade desse tipo. É intransferível. A responsabilidade pela criação dos filhos é intransferível. Eu vou colocar meu filho na igreja para ele se ajeitar. Não, você tem que ajeitar o seu filho em casa. Eu vou colocar o meu filho na escola para ver se dá jeito. Não, é você na sua casa que tem que dar a instrução e indicar o bom caminho para o seu filho. Mas o mundo tem criado determinadas filosofias, determinados dogmas, que são na verdade uma inversão de valores. Nós estamos num mundo que inverte os valores da família, os valores morais, os valores éticos são invertidos. E as pessoas, muitas coisas que são erradas aos olhos de Deus, dizem agora é certo, agora pode casar homem com homem, pode casar mulher com mulher. Quem tem autoridade moral para dizer que pode? Somente Deus, que tem a verdade absoluta. Palmas para o Senhor Jesus. É Deus! E esta moral e esses princípios são absolutos, são eternos. Os princípios morais e éticos do Senhor nosso Deus, porque Ele é eterno e é a verdade absoluta. A promiscuidade agora pode não, Senhor. Mas por outro lado, tem pais que são permissivos, permitem, para agradar o filho. Tudo que o filho pede, ou pelo menos deseja, ele concede. Porque está alijado, separado, não tem um conhecimento e não tem ao Senhor, por isso ele concede e não diz não, não sabe dizer não ao seu filho. As famílias precisam aprender, e é urgente isso, dizer não ao filho, desde cedo, porque depois que está grande é muito mais difícil. Aí é difícil de consertar, meus irmãos. É desde cedinho. Mas os pais, me desculpe dizer agora, tem até medo dos filhos. Menininho de 6 anos já grita. Em cima do pai. E outra coisa, não pode mais bater no menino. Nem uma palmadinha. É a filosofia do mundo. Não pode disciplinar com uma palmada porque é crime bater no filho. Mas a Bíblia diz que deve castigar sim o menino. Nós somos regidos. Prenda isso, igreja. Nós somos regidos pela lei do Senhor e pela palavra do Senhor. Pais permissivos. E a permissão extrema é irresponsável para agradar o filho. Aceita tudo, a promiscuidade, a prostituição, uma série de coisas. Isso é errado aos olhos do Senhor. Deus coloca nas mãos dos pais, em sua família, a obrigação e a responsabilidade de bem criar os seus filhos. E aqui Colossenses 3, versos 18 a 21, tem uma palavra para as esposas. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos,
Em tudo obedecei aos vossos pais, pois isto é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos entender essa palavra. Primeiramente, hoje em dia, muitas esposas não querem mais submeter o marido. Na vida moderna em que estamos, nem de longe a mulher quer submeter o marido. E numa casa em que dois mandam, nenhum manda. É uma anarquia. Tem que haver um líder, tem que haver uma liderança, e essa liderança repousa no marido, que é o cabeça do casal. Mas também o marido tem que amar a sua esposa, assim como o Senhor ama a sua igreja. A relação é tão profunda e tão divina, que Jesus, que Deus faz uma comparação entre Cristo e a sua igreja, e uma comparação entre o esposo e a esposa. Por isso, meus amados, hoje nós estamos num mundo em que inverte os valores. Em muitos lugares quem manda é a mulher, não é o marido. Ou quem manda é aquele que tem um dinheiro, mas independentemente daquele que detém os recursos, quem manda é o marido. Ele pode não ganhar nem um tostão, e ela ganhar milhões de reais. Ele é o cabeça do casal. Palmas para o Senhor Jesus. Ele continua sendo o cabeça do casal. E quem o diz é o nosso Deus, o nosso Criador. Agora quem diz também é o seguinte: pais, não irriteis os vossos filhos. Sabe o que é isso? É a disciplina bastante exagerada, aquela que provoca, aquela que fere a moral do filho, aquela que arrasa com o filho, coloca ele lá embaixo, aquela que não edifica coisa nenhuma. É só peia, pancada, e isso não constrói. A disciplina que constrói é aquela que vai com conselhos, com exemplo, em que o filho possa reconhecer o seu erro e se ajustar, não porque apanha, mas porque ouviu o conselho do pai e me ajudou. E quando a família é cristã, está no Senhor e no temor do Senhor, o Senhor vai ajudando a colocar paz na família, paz no seio da família. Oh, glória a Deus! E quando nós estamos no Senhor, nós podemos dizer: eu posso falar com o Pai, e Ele vai me ouvir, e vai colocar ordem na minha casa, porque Ele é meu Pai, porque Jesus eu aceitei como Senhor da minha vida. Ele que manda na minha vida. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Glória a Deus. Aqui para os diáconos, serve para todos os obreiros, para todas as famílias, diz 1 Timóteo 3,4: aos diáconos, que governe bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Os pais precisam respeitar os seus filhos, e os filhos precisam respeitar os seus pais. Uma família em que há respeito recíproco, uma família em que há paz, uma família que não teme as investidas do diabo, uma família que está sob a guarda do Senhor, uma família que está sob a guarda do Senhor, uma família que consagra os seus filhos a Deus. Eu sei que hoje em dia é difícil uma família que não esteja passando por algum tipo de dificuldade. Você olha por todos os lados, até famílias cristãs, até famílias que frequentam as igrejas. Quanto mais não estão passando famílias que rejeitam o Senhor, rejeitam Jesus, rejeitam a palavra e querem remar contra a maré e fazer tudo com suas próprias mãos. Nesta noite, você, família, que talvez esteja passando por dificuldades tais, ou que conhece uma pessoa que está assim, hoje você vai clamar ao seu Senhor.
e pedir paz para a sua família, paz para essas famílias que estão passando por tribulação tremenda. A Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo 37 o seguinte, ouça bem, que palavra grandiosa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Diz mais o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Agrada-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Agora, para que nós possamos conseguir essas benesses, para que possamos conseguir essa graça, para que possamos conseguir essa resposta, nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos temer ao Senhor, para que tenhamos paz em nosso lar. Meus irmãos, todos nós aqui pertencemos a uma família. Vê o quanto é importante a família, né, na sociedade. O que é a sociedade? É um conjunto de famílias. Todas as famílias reunidas é que se chama sociedade. É por isso que se diz que a família é a célula máter da sociedade, é a matriz da sociedade, é a célula mãe da sociedade. Mas vamos ver algumas das inversões de valores que atualmente atuam na sociedade. Eles dizem que não existe norma de moralidade, não existe ética, porque a ética quem faz é cada um. Você faz aquilo que quer e que gosta e que ninguém tem nada a ver com isso. Isso é o ensino mundano. Devemos fazer o que nos agrada. E então façamos tudo. Nós temos liberdade com o nosso corpo e que todos os caminhos levam a Deus. Eu também pensava assim, antes de me converter. Todos os caminhos levam a Deus. A bruxaria, o espiritismo, onde eu estiver, desde que haja um pouco de espiritualidade, eu estarei então em sintonia com Deus. Não está não. O único caminho é o Senhor Jesus. Ele é um caminho, ele não é um caminho igual aos outros caminhos, ele é o caminho da verdade absoluta. As virtudes cristãs na família são substituídas por valores anticristãos. Os pais permitem dentro do seu lar entretenimentos nocivos à criação dos filhos. O filho quer comprar aquelas maquininhas com filmes de terror. Não há problema, todo mundo faz. O filho precisa se divertir com isso. Ele compra, nem assiste, nem sabe o que está passando. E os demônios estão atuando através desses jogos de terror, modificando a mente da criança. A liberdade é excessiva concedida aos filhos. O filho sai de manhã, chega a hora que ele quer. O pai não sabe onde ele está e com quem ele está. Nem quer saber. Isso acontece no meio da família também evangélica. Pais permissivos ao excesso. Não querem saber. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, não adianta você ensinar dia e noite o seu filho, se lá fora é tudo anulado. Os amiguinhos, os companheiros falam mais grosso e mais alto. E eles esquecem tudo aquilo que aprenderam em casa. Quando aprendem, então a Bíblia é sábia. As más companhias, companhia de companheiros maus, companheiros viciados, corrompem os bons costumes. Ainda que tenham um bom costume, mas se não procurar boas companhias, aqueles bons costumes vão sendo anulados. Nós estamos no tempo presente em que o ter alguma coisa, o possuir alguma coisa, vale mais do que ser alguma coisa.
O negócio não é ser honesto, não é ser justo, não é ser equilibrado, nem moderado. O importante é você comprar aquilo que você gosta. É você ter aquilo que você quer. É consumir. Isso é que dá prazer. Eu estou com vontade de comprar uma coisa, eu compro. Então eu estou feliz e estou satisfeita. E a Bíblia diz que não é isso. A felicidade consiste em ser uma boa pessoa, em ter bons princípios e em temer a Deus. Essa é que é a verdadeira felicidade. Porque você compra hoje, amanhã você está querendo outra coisa, e mais outra coisa. E o consumismo, as indústrias sempre estão inventando coisas novas para aumentar o consumo e aumentar o desejo da pessoa. É uma dívida insaciável dentro da pessoa, que só quer consumir, mas é vazia da palavra de Deus, é vazia de fé, é vazia de moralidade e de virtudes. Conheci uma mulher, está na internet, que o rosto dela não tem mais onde colocar aquelas argolas, não tem mais, que chama de piercing, nos cílios, nas pálpebras, no nariz vários, aqui na língua, para poder somente aparecer nos livros de recordes, que chamam de recordes. Só para isso. Pode dizer, eu sou a mulher que tem o maior número de piercing. Horrível. Outra mulher, eu tenho uma foto. Ela mandou tatuar o seu corpo para se parecer com uma vaca. Eu tenho uma foto. Olha, isso é o mínimo que eu estou falando para vocês. Há coisas terríveis aí. Ela quer ser uma vaca. Então, ela rajada. Isso, em síntese, é rebeldia contra Deus. Tatuagem. Eu tenho fotos de pessoas que não tem mais uma parte do corpo que não seja tatuada. Todas as pernas, os braços, aqui, as costas, a frente. Eu não sei, só não tem os olhos mesmo, porque não ficaria certo. Em todas as partes, uma tatuagem que é um ferimento no corpo. Meus irmãos, então para finalizar, nós temos nesse mundo de rebeldia. Mas a Bíblia diz, bem-aventurada aquela família que teme ao Senhor. Oh glória! Bem-aventurada a família que entrega os seus caminhos ao Senhor. Bem-aventurada aquela família que está no Senhor, que vive no Senhor, que conhece a palavra do Senhor e transfere isso para os seus filhos, para que ande nos caminhos do Senhor, para que quando cresça não dê trabalho e continue ensinando aos filhos dos seus filhos, dos seus filhos. Palmas para o Senhor Jesus. Oh, glória! Mas nós temos um atrativo excepcional, que nos enche, que nos dá alegria, que não precisa o mundo, é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus em nossa vida. Oh, glória! E a Bíblia diz que nós devemos não nos embriagar com o vinho, não nos embriagar com o consumismo, não nos embriagar com os prazeres mundanos, mas nos encher do Espírito. Oh, glória!